Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, não só hoje, mas todos os dias. Bem-vindo à nossa escola de discípulos, bem-vindo à classe de Josué. Alegria ter você aqui conosco aqui no canal para participar de mais uma classe. Estamos estudando, como o próprio tema da classe, diz, o livro de Josué. E hoje eu quero avançar um pouquinho mais com vocês aí. Nós estamos no capítulo 1 ainda, mas hoje nós com certeza vamos entrar no capítulo 2. E antes da gente dar essa continuidade, eu quero convidar você, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, preparar o nosso coração, preparar para receber a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra de igreja, de ninguém, a palavra é do Senhor, e o Espírito de Deus é aquele que vivifica a sua palavra para trazer instrução, graça, conhecimento e sabedoria para cada um de nós, amém? Então eu convido você, feche os seus olhos e vamos agora orar e falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, estamos juntos novamente para estudar, para aprender, e queremos que esse tempo seja de fato um tempo de meditação, de crescimento, de transformação, não apenas da informação que a tua palavra tem a trazer, mas da revelação, do conhecimento, da aplicação dela para a nossa vida. Assim, Pai, peço, ajuda-nos nessa hora, graças te damos por esse estudo, graças te damos por essa escola de discípulos, Pai, e a minha oração se estende também a cada professor, das outras classes, a cada um que está assistindo o conteúdo das outras matérias, que possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Essa é a minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, na semana passada nós entramos no livro de Josué, falamos do capítulo 1, se eu não estou enganado, até o versículo 9, nós estamos do verso 1 até o verso 9, e vimos muita coisa bacana, muita coisa legal, e pudemos entender, que o livro de Josué é uma continuação direta, tá, do Pentateuco, dos 5 livros ali, tá, a partir mesmo de Deuteronômio, após a morte de Moisés. Nós vimos o quê? Que o Senhor vai ao encontro de Josué e coloca sobre ele a autoridade, a liderança. E é claro, onde há autoridade, a liderança, você pode ler a palavra responsabilidade. E agora sobre Josué está a responsabilidade de guiar o povo hebreu na conquista da terra prometida. Um segundo ponto, uma segunda coisa importante para a gente lembrar, é que o Senhor ali lembra, ou relembra a Josué a aliança da terra prometida, a aliança dessa terra que foi prometida e da extensão da terra, Eu acho que é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, a promessa é grande, desculpa, a promessa é grande porque como grande é a terra que eu prometi e dei para vocês, tá? A terceira coisa que o Senhor então traz ali entre o verso 1 e o verso 9 é sobre o sucesso de Josué. Esse sucesso viria da onde? Viria do exército de Josué, da capacidade de guerra dos hebreus, se Josué era um bom guerreiro, de quantas armas eles tinham, de quantos carros e cavalos ele tinham. Não, na verdade o Senhor nem trata disso com ele em momento algum. A terceira coisa aqui que eu vou falar, que seria o segredo do sucesso de Josué, é que o Senhor estava dizendo o que para ele? Olha, o seu sucesso, você vai ser bem sucedido, se você for obediente à minha palavra, se você fizer tudo conforme o que eu estabeleci para ser feito. Então a estratégia que Deus deu para Josué era a seguinte: faça o que eu te mandei, obedeça sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, e ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, porque eu sou com vocês. Ou seja, se você fizer isso, Josué, se vocês fizerem isso, eu serei com vocês. E a palavra de Deus fala, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma verdade bíblica que ela
com certeza está aqui no texto bíblico para o povo hebreu, e essa é uma verdade bíblica que com certeza também tem a ver e está ligada sobre a minha vida e sobre a sua vida, tá? Então isso não mudou, tá? Isso não mudou, isso continua valendo. Assim como também quando o Senhor fala o que para Josué? Depois que o Senhor fala tudo isso, o Senhor diz assim: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e seja corajoso. Isso também não mudou, né? Existe aquilo que o Senhor vai fazer, né? Mas existe aquilo que nós temos que nos esforçar a fazer, que nós temos que ter o bom ânimo para continuar, para permanecer, né? Para perseverarmos. Temos que ser corajosos diante dos desafios que estão diante de nós, ainda que muitas vezes a gente possa ter medo, porque coragem não é não ter medo. Coragem é mesmo diante do medo, é você decidir encará-lo, enfrentá-lo e ter que lidar com as situações, tá? Isso é coragem. Coragem não é você ignorar o medo e você falar, eu não tenho medo de nada. Não, isso não é coragem, isso é burrice, né? A coragem significa que você sente o medo, que você tem o medo, que você muitas vezes sabe que você está com medo, mas você sabe que você não pode parar, você sabe que você não pode recuar, você sabe que você não pode desistir, você sabe que você tem que confiar, tem que permanecer e tem que continuar avançando, e vai ter que lidar com situações que, claro, que se dependesse só de você, você já tinha talvez até chutado o pau da barraca e tinha fugido, mas você sabe que tem pessoas contando com você, e você sabe que Deus espera que você tenha bom ânimo e que você se esforce. Amém, queridos? Então tudo isso a gente viu na semana passada, só quis fazer esse link aqui de 6 minutinhos para dar liga, né? E a gente poder então continuar o assunto aqui. Aí nós vamos agora ao versículo 10 e versículo 11. Então eu quero que você acompanhe comigo o versículo 10 e 11, que diz assim: então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e dizei ao povo: provede-vos de comida. Dentro de 3 dias passareis esse Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Então, olha que interessante. Primeiro o Senhor conversa com Josué e há toda uma preparação de um entendimento que deveria ser o que? Era a prioridade é o espiritual, e eu falei muito semana passada isso, a prioridade é o espiritual. Irmãos, isso também não mudou, a prioridade para nós é o espiritual. Jesus disse isso, porque vocês estão preocupados com comer, com beber, do vestir? Jesus disse, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o princípio espiritual é esse, o princípio espiritual que Jesus tão claramente falou para nós. Esse princípio está aqui na conversa entre o Senhor e Josué. Então, e logo após essa conversa do espiritual, o que nós lemos aqui no versículo 10 e 11? Que agora vem a preparação natural. Claro, as coisas espirituais, elas são relevantes para as coisas naturais. Então o Senhor deu as instruções espirituais, né? E que era a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é essa, tá? Então não era para o Senhor, nunca foi uma questão de números, de soldados, de armas, de carros e cavalos, até porque nesse quesito, tá, Israel não conseguiria fazer muita coisa na Terra Prometida. Eles facilmente seriam derrotados. A questão era confiar e obedecer no Senhor. Depois dessa conversa, Josué então vai falar o quê? Josué vai procurar aqui os oficiais do povo, tá, os chefes ali, e vai dizer, olha, passem pelo povo, avisem, em 3 dias nós partimos e começaremos a jornada na Terra Prometida. Tá? Vamos começar a nossa campanha de conquista. Então, que nesses 3 dias é o tempo que o povo tem para preparar a comida. Esse preparar a comida, irmãos, é se organizar. Tá? É um sentido profundo, se organizar. Então, primeiro vem a preparação natural, e tudo na vida, queridos, nós precisamos estar, por isso que nós temos que desenvolver a nossa vida de oração, de leitura da palavra, da construção da nossa intimidade com o Senhor, porque essa é a nossa preparação espiritual, e ela tem que vir primeiro. E depois tem o que? A preparação natural, tem que ter. Por isso que é muito perigoso quando a gente vive muito numa espiritualidade que não tem uma construção,
prática e a gente não vive, não faz o que tem que fazer no natural. Então tem gente que vive como se fosse querubim, né? E só quer saber das coisas espirituais, mas na verdade na sua vivência natural nunca se prepara, nunca se organiza, nunca faz as coisas e vai nessa bagunça. Agora existem pessoas que nunca se dispõem ou demoram para entender a disposição de priorizar as coisas espirituais. Então não priorizam. Então elas estão sempre correndo atrás, estão muito bem preparadas naturalmente, mas completamente despreparadas espiritualmente. E a palavra de Deus fala, né? Salmos fala isso. O que adianta o vigia vigiar a cidade se Deus não aguardar? Então muitas vezes nós estamos aí vigiando, cuidando de tudo, correndo atrás de tudo, e nós esquecemos na verdade que nós somos dependentes do Senhor. O próprio Senhor fala, não adianta você querer os trabalhadores edificarem, construírem a casa se o Senhor não edificar. Ou seja, para nós, querido, para nós, sempre é o mais importante, o que antevém tudo é a bênção do Senhor, o favor do Senhor, a presença de Deus, a graça de Deus. E como é que isso se constrói na nossa vida? Quando a gente entende a prioridade de primeiro nos prepararmos espiritualmente, mas depois entender que também há uma preparação natural, que ela é necessária diante de cada situação que nós temos que lidar. Aqui a notícia era: avisem o povo, dentro de 3 dias nós vamos levantar acampamento aqui, vamos começar a entrar. Então vocês têm 3 dias, preparem as comidas, se organizem, façam tudo o que vocês têm que fazer, porque em 3 dias nós saímos, em 3 dias nós marcharemos. Ou seja, essa era uma preparação natural diante do desafio que agora eles teriam. Então, vamos começar. A mesma coisa diante de cada desafio que nós temos, de cada circunstância que nós temos no dia a dia das nossas vidas. Para todas elas nós precisamos de preparação espiritual, e para cada uma delas nós precisamos de preparação natural. Ou seja, fazer o que nós temos que fazer, arrumar o que temos que arrumar, nos preparar para o que temos que nos preparar. Então, primeiro se prepare espiritualmente e depois se prepare naturalmente também, né? Eu me lembro de uma jovem que ela queria muito, ela tinha sonhos de estudar, sonhos de fazer coisas muito bacanas. Só que entre ela sonhar e ela fazer, havia um abismo muito grande. E eu falei para ela, moça, você nunca vai ter chance nenhuma disso acontecer. Ah, mas eu estou orando e pedindo a Deus. Sim, você pode orar, pedir a Deus, colocar diante dele, mas o quanto você se preparou para isso? O que naturalmente você está fazendo? Eu falei, olha, você não se preparou, você mal e mal leva seus estudos da forma correta que você tem que levar, e para tudo isso que você quer fazer, você vai precisar de uma faculdade, você vai precisar de uma especialização, de uma pós, você vai precisar fazer cursos, você vai precisar se esforçar bastante para que isso ocorra. E agora você jogou tudo isso na conta de Deus. Então, assim, não tem problema, você está certo, ore a Deus, busque o Senhor, coloque diante do Senhor, sonhe e permita que Deus trabalhe estes sonhos para que todos os seus sonhos estejam debaixo da vontade do Senhor, mas também faça a sua parte, corra atrás, estude, se prepare, se capacite, organize as coisas que você tem que organizar, aprenda a administrar, aprenda a fazer, aprenda a liderar, aprenda a saber como gestar as coisas, senão você nunca vai poder estar ali, né? Lembrando que antes de José governar o Egito, né, José teve que passar, só passar a moto, gente, olha isso, Jesus querido, e você perde até o gancho. José teve que fazer o quê? José teve toda a experiência de governar a casa de Potifar. Não há governo sobre o Egito se não houvesse governo na casa de Potifar.
Então traga isso para a sua vida em nome de Jesus. Josué não estava liderando se um dia ele também não houvesse nenhum interesse. Ele era aquele homem que estava sempre junto com Moisés, aprendendo a liderar, estando do lado, até que uma hora ele chegou e ele podia então ser usado por Deus nesse sentido. Amém, queridos? Vamos lá aqui. Então se prepare espiritualmente, depois se prepare naturalmente. Verso 12, eu quero ler com você aqui, versículo 12. Vamos lá. Diz assim: mas aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então voltareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué: tudo o que nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo que lhes ordenares, será morto. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Aqui é interessante porque ele dá uma ordem ao povo inteiro que prepare o alimento para passar. E aqui você começa a entender que essa ordem é dada ao povo, não é a todo o povo, né? Porque uma parte desse povo ficaria ali. E você vê que então, quem é a parte do povo que vai ficar ali? Aí ele fala os Rubenitas, que são o que? Os descendentes da tribo de Ruben, os Gaditas, que são os descendentes da tribo de Gade, e meia tribo de Manassés, ou seja, uma parte dessa tribo ficaria ali. Por quê? Porque o Senhor deu a eles, através de Moisés, essa terra que era antes de cruzar o Jordão, essa terra que eles estavam, tá? Se você depois quiser ler sobre isso especificamente, tá? Que não é o assunto para nós aqui, isso está lá em número 32. Lá em número 32, aquela primeira geração recebe essa instrução, tá? De que os Rubenitas, os Gaditas, né? Manassés, eles estariam o quê? Eles estariam ali, ficariam nessa parte ali, tá? Enquanto o restante entraria. Então, se você fosse pensar a nível de terra prometida, eu poderia dizer então que este povo, tá? Os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés, eles já estavam na terra da promessa. Eles já entraram, eles já estavam nela, tá? E aí você podia pensar assim: pô, que maravilha, né? Se eu sou dessa tribo, que ótimo. Eu já estou aqui nela, então é só montar aqui o acampamento, começar a arrumar, e agora eles seguem em frente, eles vão em frente aí para conquistar a terra deles, para conseguir a parte deles, porque eu já consegui a minha. Talvez esse poderia ser o pensamento que passaria na nossa cabeça, né? Tipo, ó, aqui já é minha parte, já chegou na minha parte, então agora, né, vocês continuam aí até chegar a parte de vocês. O que é interessante, que nós lemos aqui nas palavras de Josué para o povo, que é a mesma palavra que Moisés, né, traz para o povo ali, há 40 e poucos anos depois, o que o Senhor traz ali para Moisés, é que o quê? Olha, vocês vão ser os primeiros a entrar na terra. Só que vocês vão entrar na terra, mas vocês não vão ficar ali já bonitinhos na fita enquanto o restante vai entrar. Vocês têm uma responsabilidade, vocês são um povo, vocês são uma nação. Todos vocês foram tirados do Egito, todos vocês foram cuidados pelo Senhor. Então vocês têm responsabilidades um para com os outros. Então, mesmo depois que chegarem ali aonde a terra de vocês está, as mulheres, as crianças e o gado de vocês, isso vai ficar lá. Mas o restante, ou seja, todos os homens, os guerreiros,
todos esses vão continuar junto com o restante na entrada da terra. Então, quando você lê aqui, ele fala isso, olha, né? Vocês receberam a terra deste lado do Jordão, tá? Mas até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, vocês também não vão descansar. Ou seja, vocês vão continuar avançando. Ou seja, então naquele momento, Josué deu essa instrução, olha, as mulheres, as crianças e o gado fica aqui. O restante vem junto. Por quê? Porque para todo o restante do povo, inclusive haviam mulheres ali, crianças ali, haviam os soldados, eles continuariam avançando, tanto que eles vão avançar e a primeira grande cidade que eles vão batalhar vai ser a Batalha de Jericó, né? A famosa cidade de Jericó, que inclusive tem até a musiquinha, né? Vem lutar com Josué em Jericó, né? Vem lutar com Josué em Jericó, 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 vem lutar com Josué em Jericó, e as muralhas cairão, acho que era alguma coisa assim, esse hino, esse louvor, né? Muito, muito antigo e muito abençoado. E na verdade, então, a ideia é que o Senhor estabeleceu que isso mostrava o quê? Eles são uma nação, eles tinham que pensar sim uns nos outros, eles estariam lutando um pelos outros. Se a gente trouxer isso, queridos, para nós como um princípio espiritual, a igreja é o corpo de Cristo, né? E como corpo de Cristo, é claro que nós podemos ser abençoados, nós podemos receber bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós estamos lutando aí como igreja para ver, né, o agir, o trabalhar do Senhor em tantas frentes, e muitas vezes a gente vê, né, a resposta de Deus nessa situação, a resposta de Deus nessa situação, e a verdade é que até mesmo diante de um quadro eu posso ver a resposta para mim, e eu posso falar assim, então beleza, tá bom, maravilha, eu já recebi, né, a vitória que eu precisava, a bênção que eu precisava, mas eu sou chamado a entender que eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma igreja, eu tenho uma comunidade, eu tenho irmãos, e eu sou chamado a olhar para o próximo, eu sou chamado a olhar para as pessoas, né? A cuidar do próximo, a cuidar dos meus irmãos. Então, ainda que de repente a minha situação não seja mais de batalha, no sentido que aquilo que de repente eu estava orando, a situação que eu estava lutando, o Senhor já me deu vitória, isso não significa que agora eu estou no descanso, né? E agora, meu irmão, agora vocês continuam orando aí porque eu já recebi a minha bênção, eu já recebi a minha vitória, Deus já fez o que eu esperava. Não, nós continuamos orando, nós não baixamos a guarda, nós continuamos orando uns pelos outros, né? Por isso que quando a palavra de Deus fala no Novo Testamento sobre orar uns pelos outros, né? Não está dizendo ore pela sua necessidade, quando você a receber, dê glória a Deus, fique feliz e vá embora, né? Ore sempre uns pelos outros, porque às vezes Deus pode, muitas vezes, me agraciar com aquilo que eu estava lutando, com aquilo que eu estava esperando, precisando, e às vezes isso não quer dizer então que agora eu simplesmente abaixo as minhas armas e vou cuidar da minha vida. Na verdade, eu preciso continuar caminhando, na verdade eu preciso continuar avançando, na verdade eu preciso continuar orando pelos meus irmãos, clamando por aqueles que ainda estão na batalha, né? Porque a batalha deles é a minha batalha, a luta deles é a minha luta. O apóstolo Paulo, quando fala essa questão do corpo, né, ele vai mostrar que o corpo é totalmente interligado, não tem como uma parte do nosso corpo não se importar, porque quando uma parte do nosso corpo adoece, né, esse adoecimento, se não for cuidado, ele pode contaminar todo o corpo, né? Então é muito interessante a forma como Deus estabeleceu isso sobre Israel e como Deus também estabelece isso sobre nós, sobre a igreja de Cristo Jesus, sobre o corpo de Cristo. Essa ideia do corpo, essa ideia que nós estamos interligados, que nós precisamos uns dos outros, né? Que nós carecemos de oração uns dos outros, do perdão uns dos outros, da força uns dos outros, né? Da misericórdia de um para com o outro, né? De dar suporte uns aos outros. Isso é muito interessante,
tá? E os homens entenderam, assim como aquela primeira geração também concordou, os homens aqui entendem, eles concordam, tanto que eles falam, olha, quem não fizer isso que seja morto, tá? E mais uma vez aí, eles, no final do capítulo 1, eles reconhecem eles reconhecem a autoridade do Senhor sobre Josué, e eles também acabam dizendo, olha Josué, esforça-te e tem bom ânimo, né? Porque Josué agora é o líder, e irmão, ser líder não é fácil. Tem muita gente que é deslumbrada com essa questão de liderança. Eu conheço gente que corre atrás de um papel de liderança, de um papel de destaque, de um papel que traga proeminência para ela, de pessoas que gostam muitas vezes de serem chamadas, de ouvir o título, né? Professor, o doutor, o pastor, o mestre, o apóstolo, o profeta. Tem pessoas que os ouvidos enchem quando elas escutam esse termo a respeito delas, ou escutam o nome delas proferida dentro dessa terminologia. Só que biblicamente, queridos, esses papéis, a liderança, ela é um fardo no sentido da responsabilidade, é uma responsabilidade. Jesus fala isso, quem mais tem, mais será cobrado, né? Quem recebe mais é cobrado. Então eu acho interessante porque esses homens estão dizendo, ó, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, né? E se a gente olha para a igreja é chamada, né? Não é apenas o pastor que ora pelas ovelhas, o pastor que ora pela sua igreja, o pastor que ora pelo povo de Deus, mas a palavra de Deus também mostra que a igreja, o povo de Deus, ela também ora pelo seu pastor, ora pela sua liderança. Eu gosto tanto quando pessoas vêm para mim e falam assim, pastor, eu estou orando por você, eu estou orando pela sua casa, eu estou orando pela sua esposa, eu estou orando pelo seu ministério. Eu falo, irmão, ora mesmo. Quem já falou isso para mim sabe que é verdade. Eu falo isso, eu falo, irmão, ore mesmo. Eu preciso muito das suas orações, eu preciso muito das orações da igreja, porque eu sei que o Espírito Santo intercede por mim, eu oro pela minha vida, eu sei que, por exemplo, minha esposa ora pela minha vida, eu sei que Jesus intercede por mim, mas eu sei também da importância da igreja que ora, que intercede, da igreja que muitas vezes vai, pastor, o Senhor é com você, seja corajoso, pastor, tenha bom ânimo, vamos em frente, porque todos nós, irmãos, todos nós temos pé de barro. A verdade é essa, todos nós temos pé de barro, todas nós podemos em alguns momentos nos sentir cansados, fragilizados, entristecidos, abatidos, mas nunca derrotados. Amém, queridos? Então, o capítulo 1 termina dessa forma. O capítulo 2, ele já começa o quê? Com algumas coisas interessantes acontecendo. Se você acompanhar comigo, você vai ver assim, olha, de Sitim, que é onde eles estavam, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Então foram, entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó, vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, né, porque ficou sabendo que estava lá, né, tira fora os homens que vieram a ti entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Vou parar aqui por enquanto. Olha que interessante. Josué foi um dos que fez parte daquela primeira expedição, né, dos 40 espias que eles vão até a terra de Canaã, e eles ficam 40 dias ali espiando a terra. Então eles passaram por vários lugares, por várias cidades, eles viram, se você estudar um mapa da época, tá, você vai ver que haviam muitos povos que viviam nessa região, que era a região de Canaã, tá? Aqueles que viviam nesta região eram chamados de cananitas, tá? Mas dentro dessa região da Cananeia, né, onde tinham ali os cananitas, ou a terra de Canaã, você tinha vários povos ali, você tinha os heteus, os jebuseus, os gigazeus, você tinha vários povos que viviam ali, tá? Por exemplo, a gente vai ver aqui depois
Jericó. Jericó era uma cidade do povo, de um desses povos que viviam ali. Então haviam várias cidades, cidades que ficavam, né, embaixo no vale, cidades que ficavam no alto, nas montanhas. Haviam vários povos ali, povos de gente que eram de grande estatura, chamados de gigantes, aqueles que eram bem numerosos, outros que eram muito bélicos. Haviam vários povos que viviam ali. E Josué faz parte dessa primeira turma que vai, dessa primeira expedição, né? Vou usar esse nome, expedição hebreia. E ali você sabe, né, que os 40 são enviados, eles são enviados de forma pública, né? Todo o povo ali, hebreu, que saiu do Egito, estão acompanhando 40 ali. Quando eles voltam, eles reúnem o povo e eles contam, né? Mas eles contam, infelizmente, a maioria deles ali conta com ar de incredulidade. Josué, sendo aquele que agora lidera, mas sendo aquele que participou da primeira leva, e agora Josué não é mais um moço, Josué agora já é um homem maduro, de idade até avançada. Josué faz diferente, tá? Josué aprende, né, com aquilo que talvez ele percebe que não foi uma boa estratégia, tá? E ele toma algumas medidas. Por exemplo, a gente vê aqui, ele chama só 2 homens. E ele chama 2 homens e envia secretamente esses homens. Ou seja, se você parar para pensar, ninguém ficou ali do povo sabendo que ele enviou espias. Esses 2 homens deviam ser homens de confiança dele, tá? E ele chama e fala: olha, vocês vão até a terra, vocês andem por ela ali. E claro que eles não andaram toda a terra, eles foram até Jericó. Então eles andaram por fora, tá? Porque era comum você ter ali plantações e várias coisas em volta. Depois você tinha propriamente a cidade fortificada e aqueles que moravam dentro da cidade fortificada, que era o caso de Jericó. Então vocês vão andar, vão olhar a terra e depois entrem na cidade e olhem a cidade. Quando eles entram, e é óbvio, gente, era muito comum nessa época, eu não sei se você já assistiu algum filme, né, desses filmes antigos que retratam aí essas épocas aí, seja do Oriente, né, ou seja mesmo do Ocidente, quando você pegava, por exemplo, filmes aí que passam da Idade Média, quando as pessoas chegavam de um lugar e vinham de outro, era óbvio que as pessoas locais percebiam que aquelas pessoas que estavam ali não eram dali, tá? Muitas vezes, obviamente, primeiramente pela vestimenta, outras vezes pelas características físicas, né? Quando, por exemplo, o homem branco, caucasiano, ele automaticamente fez ali aquela rota do Oriente e começou a lidar com o comércio ali com os povos orientais, era visível, né? Ainda nos dias de hoje, né? Se, por exemplo, eu for para a região da Ásia, né? Se eu for para o Japão, por exemplo, para a China, é óbvio que as pessoas vão, talvez hoje não tanto pela roupa, porque hoje você tem, né, a questão da colonização, ela trouxe muito essa questão da vestimenta ocidental. Então em muitos lugares hoje as pessoas estarão ali com roupas que historicamente elas vêm dentro de um contexto mais ocidental, e você vai ver pessoas ali terno e gravata, mas não tem como você fugir da questão da feição, né? Meus traços não são asiáticos, né? Por mais que eu aperte os olhinhos aqui, eu não consigo, não vou ter olhos asiáticos, né? Eu não tenho nem a estrutura ocular, né, que faz parte, né, uma característica do traço oriental. Eu não tenho isso. Assim como também, se você pegar uma pessoa de pele negra, né, a pessoa negra, você vai perceber o quê? Que a cor da pele é diferente, né? Muitas vezes a questão dos traços, né, são diferentes. E aqui eu não estou distinguindo de forma nenhuma, porque eu não creio nisso, que exista nessa questão de
de cor de pele melhor ou pior, traço melhor ou pior. Isso é uma grande besteira que divide as pessoas, que fere as pessoas, que gera racismo de todos os lados. Isso é uma grande besteira de achar que você tem povos superiores ou povos inferiores. Isso é uma grande besteira. E como cristão, Cristo morreu por todos, então todos são os nossos irmãos. E Cristo, né, a palavra de Deus fala que no final, junto com ele, a visão de João, né, Apocalipse fala que ele viu povos e pessoas de toda tribo, língua, povo, nação da face da terra. Então isso é maravilhoso, porque o Evangelho não divide as pessoas. O Evangelho une as pessoas, independentemente de traços, de cultura, de língua, de vestimenta. Isso não tem importância nenhuma, porque para nós tudo tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, se você pegar naquele tempo ainda, que era o movimento das pessoas era muito menor do que nos dias de hoje, né? Hoje você tem meios de transporte que ligam as pessoas de lugares distantes muito mais rápido, mas naquele tempo era muito difícil. Então, quando você chega... 2 hebreus chegando em Jericó, facilmente eles eram detectados como forasteiros. Facilmente eles eram vistos como forasteiros. Pela vestimenta deles, pelos traços, né? Os traços muitas vezes semitas que eles tinham, e na verdade, se você pegar ali a herança dos traços dos cananitas, não vinham dessa herança, né? Então, quando você ora, né, eles eram muito mais ligados ali a Cão e a Jafé, né, como filhos ali de Noé e não de Sem, tá? Então havia uma diferença muito clara na questão todos esses aspectos, tá? Mas também tem uma muito importante que nós vamos ver na sequência, tá? Que eu não vou falar agora, mas vou destacar essas outras, que quando eles chegam ali, eles entram automaticamente, a palavra do povo de Jericó ali é forasteiro, tá? Não só forasteiro para quem vivia em Jericó, mas forasteiro para quem era da terra de Canaã, porque automaticamente os povos que viviam naquela região se conheciam. Muitos deles já tinham guerreado, brigado. Então, quando aqueles povos estavam passando de cidade a cidade, né, era comum as pessoas saberem, né, olha, esse aqui é de tal cidade, esse aqui é de tal lugar, porque já havia um conhecimento de vestimenta, de trajes, de língua, de traços. Mas o hebreu não, se você parar para imaginar, né, até aquele momento, tá, os hebreus não estavam ali, né, eles há muitos séculos já não estavam ali, tá, há mais de 400 e poucos anos que não haviam, não hebreus, né, mas não havia mais Jacó, descendência de Jacó, isso não existia mais ali, né? Essa própria ideia de que viria até a pessoa de Abraão, isso não existia mais. Então, eles eram completamente desconhecidos ali. Então, quando eles aparecem, as pessoas reconhecem que são forasteiros, e forasteiros que não fazem parte nem daquela região. Mas aí tem um detalhe diferente, é esse detalhe diferente que faz que a gente entenda por que o rei de Jericó, tá, quando ele fica sabendo desses dois, quando chega a notícia, porque automaticamente alguém viu e falou, até que chegou a algum guarda, alguma coisa assim, falou, olha, tem aí 2 caras, e esses caras são desse povo aí, e eles são espias. Então automaticamente você viu que eles não foram prender, eles foram falar com o rei, e o rei então diz, olha, esses homens vieram aqui, eles são filhos de Israel, e eles vieram espiar a terra. E essa ideia de espiar a terra, ela aparece muito, você vai encontrar isso lá nos livros de crônicas, você vai encontrar isso nos livros de reis, porque era aquela coisa, né? Quando os babilônicos, antes deles conquistarem toda a região ali da Judéia, da Samaria, eles mandaram espias, né? Depois os medos e persas, sempre os espias eram enviados, eles apareciam ali, às vezes eles vinham secretamente, às vezes eles vinham com presentes, tentando falar de paz, de criar aliança, mas muitas vezes por trás disso havia uma intenção, o quê? De levar as informações para o rei e falar, olha, a terra lá é boa, a terra ali é frutífera, a terra tem riqueza, eles têm bastante coisa, e aí o rei falava assim, então nós vamos lá invadir aquele lugar para conquistar. Assim foi com o reino dos hititas, assim foi com o reino dos babilônicos, assim foi com os medos e persas, assim foi com os romanos.
Tá? Então esse processo, assim depois foram com os colonizadores, né? Se você pegar ali a França, Inglaterra, Portugal, Espanha, por que eles foram conquistar aí, desbravar os oceanos e conquistar novos territórios? Porque eles precisavam gerar recurso e riqueza. E quando descobriam algum lugar, quando você vê ali a invasão dos astecas, né, dos incas, porque havia muito ouro. Então eles vieram para tomar mesmo, tá? Então essa ideia dos espias era conhecida, tá? Então ele detecta e ele fala, olha, e aí automaticamente, aonde que esses homens estão? Olha, nós ficamos ali de olho neles e vimos que eles entraram na casa de Raabe, né? Que era uma prostituta. O que dá para entender aqui, provavelmente a casa dela deveria ser uma pousada, tá? Porque ela tem colchões, esse tipo de coisa lá no andar de cima, que é onde ela esconde eles, tá? Mas também essa mulher era uma mulher conhecida por prestar serviços, né, de ordem sexual, tá? E o que acontece? Eles se escondem ali, tá? Eles ficam ali. E o texto então fala, olha, manda tirar esses homens. Então vão até a casa, o rei fala, vão até a casa de Raabe e faça com que ela tire esses homens de lá. Peguem esses homens, tragam até mim, porque nós vamos interrogá-los. E aí, onde eu quero continuar aqui a leitura com você, que versículo 4 fala, porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, ou seja, ela não os entregou, tá? Ela desobedece à ordem do rei, ela decide escondê-los e não entregá-los. Se fosse qualquer outro lugar, as pessoas iam entregar porque é o rei que pediu. Por que essa mulher está tomando essa atitude? E, primeiro, né? Por que o rei está tomando essa atitude com 2 forasteiros? E já de cara chamando esses 2 forasteiros de espias, ou seja, de espiões. E por que ela está escondendo? Né? Tanto que ela fala que ela os esconde e ela responde, ela mente. Né? Ela fala assim, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo fechado a porta, né? Havendo-se fechado a porta, ou seja, os guardas ali foram embora, tá? Não, desculpa, confusão aqui. Havendo de fechar a porta, ou seja, depois que eu recebi os homens, eu os acolhi e fechamos a porta, né? E automaticamente fomos dormir, ou seja, já era escuro, já era tarde da noite. Ela fala, eles saíram, ou seja, ela está dizendo o quê? Que na calada da noite, sem que ela percebesse, esses homens foram embora. E ela fala, não sei para onde foram. Ela fala, ide após ele depressa, ou seja, vão procurá-los logo, porque pode ser que você os pegue, né? Podereis alcançá-los. Porém, ela os tinha feito subir no airado e os tinha escondido entre as canas de linho que haviam sido dispostas em ordem sobre o telhado. Tá? Então ela esconde eles ali, no meio ali das coisas que ela tinha ali, ela dá uma maquiada e põe ali, caso a casa fosse revistada. E provavelmente eles entraram e olharam e viram que eles não estavam ali. Tá? Ela fala, olha, eles foram-se, e os homens então saem após ele, eu estou aqui no versículo 7, e vão pelo caminho do Jordão, e a porta se fecha. E aí, olha o que ela fala, né? Então, antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Foi aonde ficaram ali os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Eles ficaram nessa área onde antes pertencia aos 2 reis dos amorreus. Aí ela fala, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Também ficou ali terra para essas tribos. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença,
pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu fecho aqui hoje, nesse ponto aqui, por quê? Aí, quando a gente lê essa parte, que a gente consegue entender por que que o rei de Jericó está tão alerta e tão preocupado. E por que que ela toma essa atitude de desobedecer o rei e de escondê-los, tá? Porque ela sabe, na verdade, gente, todo mundo ali da cidade sabia da chegada do povo de Israel. As notícias do que aconteceram lá no Egito, as notícias, né, elas foram chegando à medida, por exemplo, que eles foram avançando pela terra, tá? Quando eles começam a lutar com os reis dos amorreus, né, Seom e Og, quando eles destroem essas cidades, depois quando, né, eles vão avançando, obviamente pessoas escaparam, obviamente as informações foram chegando, o cerco, as lutas, muitos foram chegando ali, talvez até moradores cananitas que estavam nesses lugares e presenciaram essas lutas, ou seja, essas informações chegaram. E agora esse povo que veio lá do outro lado, que atravessou o Mar Vermelho, esse povo que o Deus deles tirou eles com braço forte, esse povo agora está às nossas portas. É por isso que o rei fala, são espiões, nós temos que prendê-los e temos que matá-los, porque senão, se eles levarem as informações de volta para o acampamento deles, eles vão ter informações preciosas sobre o muro, sobre a fortificação, sobre os soldados, e isso vai ser um perigo para nós. Isso pode ser que isso dê mais ânimo para eles virem contra nós. Por isso que eles querem pegar. Por isso que eles mandam estes homens atrás numa tentativa de pegá-los, para que eles não pudessem voltar com as informações. E não voltando, isso causasse medo no Israel, dizendo assim, olha, eles pegaram e mataram, então eles também são, o povo de Jericó é um povo perigoso, é um povo que não pode se brincar. Então havia todo um jogo político, né, um jogo de ameaças ali, que começava a nascer por conta dessa provável guerra que iria se desenrolar ali. Tá? E ela esconde por quê? Ela esconde porque ela sabe, né, tanto que ela fala que, olha, né, nosso coração está desmaiado, significa o quê? Vamos traduzir para nós nos dias de hoje. Olha, ninguém pôde resistir a eles. E eu acho que nós também não vamos conseguir resistir. Porque se eles venceram esses reis e chegaram aqui, e se o Deus dele é o Deus que abriu o mar para eles passarem, é o Deus que tirou do Egito, lembrando, gente, que o Egito era uma potência militar. O Egito era uma referência de uma nação forte, poderosa, conquistadora. Então, quando você fala de um Deus que tira, que dobra Faraó, que abre um mar para o povo passar, um Deus que dá graça para vencer duas nações poderosas que estão no caminho, o que isso gera ali? A medo. Esse desmaiou o coração é o medo, a gente já era. E outra coisa, né? O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que isso representa? Que todas essas divindades, há uma crise. Eu não posso dizer que a crise é no rei de Jericó e na nação de Jericó, mas há uma crise nessa mulher, porque ela fala, não, o Deus deles é Deus mesmo. Essas divindades que nós cultuamos aqui, esses deuses que nós temos aqui, esse panteão de deuses que nós temos, né? Moloque, Rainha dos Céus, Dagon, essas de Baal, essas divindades que nós temos aqui, não se compara, porque nenhuma delas fez o que o Deus deles fez. Então esse Deus deles deve ser Deus dos céus e deve ser Deus da terra. Por quê? Porque olha as pragas, ele mandou fogo do céu, ele abriu o mar, ou seja, ele tem controle por aquilo que vem do céu e por aquilo que acontece na terra. Então é uma leitura, é uma crise, né? Por isso, queridos, que aqui no versículo 12 ela fala, jurai-me, peço, pelo Senhor, que usei de misericórdia para convosco, que vós também usareis de misericórdia com a casa do meu pai, comigo, com a casa de meu pai, e de que conservareis a vida de meu pai, minha mãe, dos meus irmãos, tudo o que temos, e livrarão as nossas vidas da morte. O que ela está dizendo assim? Olha, eu recebi vocês aqui, eu acolhi vocês aqui, eu gostaria muito de ter visto
como isso aconteceu, mas infelizmente não há narrativa. Eu não sei se eles estavam andando na cidade, eu não sei se Raabe percebeu quem eles eram, e ela falou assim, eles devem ser desse povo, e ela decidiu ir ao encontro deles, falar com eles e pegá-los e levar para casa, né? Eles não conheciam nada, mas provavelmente ela os reconheceu por essa diferença toda e talvez ela se aproximou. A gente não sabe porque a Bíblia não fala, né? Talvez se a Record fizer alguma coisa assim, talvez ela conte essa história, não sei se ela já fez alguma novela sobre o livro de Josué, mas se ela fizer isso, talvez ela tenha contado como é que foi que os espias encontraram com Raabe. Se você souber, por favor, me conta, tá? O que a Record fez na novela. Mas o texto bíblico não tem essa informação. A informação que temos é que eles entram na casa dela e eles passam ali à noite, né, e depois ela vai escondê-los e ajudá-los a sair da cidade. Mas aqui ela está dizendo, olha, eu sei que vocês vão entrar, eu sei que vocês vão derrotar, eu sei que vocês vão conquistar isso daqui. Então, ela já... Veja bem, gente, sabe o que eu vejo aqui? Você pode falar que isso é medo, tá? Eu vejo fé. Tanto eu vejo fé, né, nela, não só a fé no que ela está fazendo, mas a fé no Deus de Israel, que eu não sei se você sabe, Raabe vai aparecer na linhagem de Jesus Cristo, tá? Então, por quê? Porque a linhagem de Jesus não é apenas uma linhagem consanguínea, né, judaica, mas é uma linhagem de fé também. E ela aparece aqui porque a história dessa mulher é mudada, porque ela passa a fazer parte do povo de Israel daí em diante. Ela passa a viver na terra, ela passa a ser contada mas ser contada em fé, né, porque ela não era judia e não tinha com certeza nenhuma descendência dentro do judaísmo. Então é muito interessante isso para a gente analisar, para se estudar. Mas ela fala, olha, né, assim como eu, né, tive misericórdia, peguei vocês, trouxe para cá, escondi vocês, menti, né, para que vocês não fossem presos, não entreguei vocês, então que vocês tenham misericórdia, usem isso, quando vocês tomarem a cidade, né, guardem a minha vida, guardem a vida do meu pai, da minha casa, dos meus irmãos, guardem a nossa casa, não nos destruam. E se você pegar aqui a resposta dos homens, eu estou fechando aqui o nosso estudo, ele fala, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não, né, denunciarmos, se não denunciardes este nosso negócio, e dando-nos o Senhor desta terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo, né? Ou seja, se você nos guardar aqui, nos esconder, a gente puder ir embora, né, nós vamos guardar isso, vamos lembrar disso, e quando nós chegarmos aqui, tá, a nossa vida vai valer pela sua, ou seja, né, nós vamos fazer com que vocês sejam lembrados nesse dia e vocês não sejam mortos no processo da conquista da cidade, que era algo muito comum. Era comum quando uma cidade era invadida, muitas pessoas eram mortas e outras eram escravizadas. E é exatamente disso que ela está negociando, vamos colocar dessa forma, tá? Mas é porque ela sabe que Deus é Deus, ela sabe que eles vão conquistar. E eu vejo fé ali. É claro que ela quer poupar os seus, é óbvio, mas eu vejo fé numa mulher que sabe que ela está diante de um povo que segue ao único Deus verdadeiro, que depois vai se tornar Deus dela também. Então isso tudo serve para que essa mulher venha a crer, tá? Então ela faz eles descerem, versículo 15, ela faz eles descerem por uma corda que estava sobre o muro da cidade, porque a casa dela ficava sobre o muro da cidade. Ela pede aqui no verso 16, ela fala, ide vós montes, para que não os encontrem e persigam, fiquem lá 3 dias, até que os perseguidores voltem, e depois vocês tomem o caminho de vocês. E esses homens falam, olha, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizesse jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate e a janela por onde nos fizer descer, e não recolher em casa contigo a teu pai, teus irmãos, tua mãe, toda a tua família. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e se nele se puser mão. Né? Aí ele fala, porém, se você denunciar isso, estamos desobrigados do juramento. Tá? E ela responde, conforme as vossas palavras, assim seja. Ela os despede, ela os ajuda a sair, eles se vão, e ela ata o cordão de escarlata à janela.
e foram-se, chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, os perseguidores voltam, né? E diz que os perseguidores procuraram, não acharam eles, tá? Aí eles voltam para casa, eles vão até Josué, filho de Num, e contam tudo o que aconteceu. E tudo o que aconteceu, quando Josué ouve, ele vai dizer assim: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então aquilo que ela fala, aquilo que acontece, a atitude de Raabe é um sinal para Josué de que Deus havia entregado Jericó nas mãos deles. E o que é interessante, há uma aliança que eles fazem ali, e ela ata, né, aqui a expressão que usa aqui, deixa eu só achar o texto aqui, cadê aqui? Um fio de escarlata, era um fio vermelho, tá? Era um fio vermelho que ela colocou ali na porta, era um sinal, tá? Para que quando eles entrassem, os muros caíssem, eles entrassem ali, aquela casa tinha que ser poupada. E eles falam: olha, né, todos os que estiverem dentro da casa serão poupados, os que estiverem fora da casa, né, a responsabilidade é deles, porque saiu, e não serão poupados. Aí eu fecho aqui, o que isso lembra a cada um de nós? Isso lembra, querido, exatamente a aliança que o Senhor fez através de Moisés na Páscoa, quando ele estabelece a Páscoa, quando vai passar lá no Egito, o anjo destruidor que vai levar a vida dos primogênitos. O Senhor fala: olha, mate o novilho e coloque o sangue desse novilho no umbral das portas, e entrem ali dentro das casas ali, e quando o anjo passar, todas as casas que tiverem a marca do novilho, o anjo vai desviar delas, e todos que estiverem dentro das casas serão poupados. Mas se por acaso alguém estiver na rua e for primogênito, vai ser levado pelo anjo. Então, se você observar, aquela aliança de fé que foi feita lá da Páscoa, né, que a gente encontra em Êxodo, ela está agora um pouco diferente no sentido, porque não há cordeiro aqui, mas ela tem o que? O fio de escarlata, o fio vermelho, né? Lembrando exatamente essa ideia do sangue, da aliança do sangue, de uma aliança feita no sangue, que salva a vida daquele que merece morrer. Então você encontra aqui uma mensagem do Evangelho: todos os que estiverem debaixo desta casa estarão protegidos e guardados, mas se alguém quiser sair, então esse vai ser destruído, vai estar debaixo da sua responsabilidade, a sua cabeça vai ser a sua responsabilidade. Então, gente, você vê como você encontra elementos, né, do Evangelho, da Palavra de Deus, que remetem ao sacrifício, à obra de Cristo, em contextos tão inusitados, como nós encontramos aqui no livro de Josué. Espero que você tenha sido abençoado com a nossa aula hoje, tá? Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, né, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, e eu vou procurar responder para você ao longo da semana. Lembrando, queridos, que nós temos mais 3 classes, e eu quero desafiar você não só a fazer a classe de Josué, mas também você se inscrever, assistir às outras aulas, às outras classes, para que você possa ser muito abençoado com todos os estudos que tem. Faz sua inscrição lá também, participa também, estuda tudo o que você puder, porque isso vai fazer diferença para a sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, por esse tempo. Continua a ministrar tudo isso ao nosso coração, a nos dar entendimento e crescimento. Graças te damos nessa hora e oramos agradecidos por essa aula em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um forte abraço. Até mais.